Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui na Terra Santa para aquele bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia e assuntos afins. Está vendo essa água aqui? Para você pode ser apenas uma fonte de água comum. Mas e se eu contar para você que esse canal de água alimentou milhares e milhares e milhares de pessoas que viviam em Jerusalém na época da Bíblia Sagrada? Essas águas alimentam piscinas gigantescas que você vai conhecer comigo hoje. Aliás, comigo não, comigo e uma grande amiga minha que sempre está conosco. Aline, vem aqui, Aline. Shalom a todos. Shalom, Aline. Que bom estar juntos com você aqui na Terra Santa mais uma vez. E vamos falar um pouquinho dessa água aqui. Exatamente, hoje a gente vai conhecer juntos as piscinas de Salomão, mistérios arqueológicos que estão realmente sendo revelados agora nos últimos meses. E para mim também vai ser uma das primeiras vezes que eu vou conseguir ver esse local como um todo. Então eu espero que vocês estejam tão animados como eu. E se vocês estão prontos, como você diz? Vamos começar! Vejam que incrível essa piscina gigantesca, mas ela é só uma de 3 piscinas e esta é a menor das 3. Então imaginem as outras que nós também vamos ver mais no dia de hoje, a gente vai também ver as outras, mas imaginem que isso aqui é só uma provinha desse sistema colossal das piscinas de Salomão. E, aliás, não somente isso, essa aqui é a menor das 3 e existe uma quarta que não está aqui, não vamos mostrar no programa de hoje, que ela sozinha é quase o tamanho das 3 que vocês vão ver hoje. Então, realmente, a engenharia do passado é algo de deixar de queixo caído. Exatamente, às vezes a gente pensa que o pessoal do passado era mais simples, não tinham a nossa tecnologia. Não, eles não tinham a nossa tecnologia, mas eles tinham uma tecnologia extremamente evoluída, mas diferente da nossa. Então, nós temos aqui a piscina. A pergunta que eu quero que tu responda para o pessoal é se essa piscina realmente é de Salomão. Bom, boa pergunta. A gente estava fazendo todo um trabalho para mostrar para vocês como é que os arqueólogos vão identificando o lugar do passado. Há várias pistas. O mapa, se eu sei que a cidade A está aqui, eu tenho um relato antigo que a tantos quilômetros dali tinha a cidade B, bom, pelo mapa dá para você ter uma ideia, porque nós não encontramos uma placa "Bem-vindo a Belém, volte sempre", nos tempos antigos. A gente tem que deduzir que aqui era Belém. Então, se olha a distância de Jerusalém, etc. Eu falei com vocês também da tradição árabe e tradição cristã bizantina. Ela é importante porque eu estou falando de pessoas que passaram aqui séculos atrás e deram nomes aos lugares. E eles estavam muito mais próximos da fonte bíblica, da fonte histórica, do que nós. E no caso de Salomão, eles fazem toda uma correlação por alguns detalhes. Primeiro, existe uma tradição, ela não tem como ser reafirmada arqueologicamente, que esse era um lugar, por ter nascente de água desde a época antiga, que Salomão vinha para se inspirar a fim de escrever os seus poemas, as suas cartas de amor. Por exemplo, no livro de Cantares, capítulo 7, versículo 4, que Salomão diz: "Os teus olhos são como as piscinas de Hesbon, junto à porta de Bet-Rabim." Bom, aqui não é Hesbon. E onde é que era Hesbon? Não sei. Aliás, um parênteses muito rápido. Sabe que a Hesbon bíblica é uma frustração que eu tenho na minha vida arqueológica. Porque eu trabalhei escavando lá na Jordânia um sítio arqueológico chamado Tal Heshbon, ou Tal Heshban. E por que esse nome, Heshban? Porque pensávamos que ali era a cidade de Hesbon mencionada na Bíblia. Mas quando a gente vai escavando, tem um nível, e se você não acha nada aqui para baixo, você não tem nada contemporâneo, então a cidade que estávamos escavando não era Hesbon, embora até hoje tenha o nome errôneo. Estamos com uma outra hipótese de onde seria a cidade de Hesbon. Mas eu só fiz essa menção por causa da passagem de Cantares 7, verso 4. Aqui Salomão fala sobre as piscinas de Hesbon, e havia piscinas que abasteciam as cidades naquela época, e ele faz uma comparação de amor. Quando você vai ainda nos escritos de Salomão para Eclesiastes capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: "Fiz para mim tanques de água, reservatórios de água, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores." Aliás, até uma curiosidade legal, né, Aline? Nós estamos agora
fazendo esse programa justamente na época do Ano das Árvores, que é um ano muito interessante aqui na Terra Santa. Mas voltando ao que eu estava dizendo para vocês, Salomão diz que ele fez tanques de água, mas o texto de Eclesiastes não fala onde eram esses tanques. Arqueologicamente falando, nós não temos ainda uma comprovação de um tanque, de um armazenamento de água feito por Salomão. Existe um indício de algo que pode ser da época de Roboão, é mais certo na época de Ezequias e épocas mais recentes. Mas a tradição permaneceu. E a partir daí começaram a pensar, foi daqui que Salomão escreveu algumas das suas passagens, talvez Davi também alguns dos seus salmos, mas também a gente tem que colocar alguns limites nessa tradição, porque em Jerusalém, você pode até dar esse exemplo para a gente, tem lá as famosas, os estábulos de Salomão no templo. Tem um lugar na cidade velha de Jerusalém que chamam os estábulos de Salomão, mas não tem nada a ver com Salomão. Fala um pouquinho sobre isso. Então, os estábulos de Salomão realmente foram estábulos, porém eles não são da época de Salomão. O que acontece é que a mesquita de El-Aqsa, que fica sobre o monte do templo, ela foi transformada em uma igreja pelos templários na época cruzada. E quando os templários pegam a mesquita de El-Aqsa, eles acreditam que ali ficava o templo de Salomão. Então eles passam a chamar aquele local de Templo de Salomão, e os estábulos ao lado, eles dizem, então, se aqui ficava o templo, esses são os estábulos de Salomão, e eles usavam como estábulos, mas na realidade não. Nós sabemos que o local do templo é não onde fica a mesquita de El-Aqsa, sim, é onde fica o Domo da Rocha, quer dizer, algumas dezenas de metros ao lado, nada muito longe, mas sim, para arqueólogos faz toda a diferença do mundo. Então você vê que eu estou falando do século XII. Então não é toda a tradição que a gente vai abraçando assim. Século XII está muito longe da época bíblica. Então alguns nomes que são dados são um tanto artificiais, outros podem ser uma pista. Então o trabalho dos arqueólogos é comprovar o que se encontra, mas também quando está errado é dizer, olha, não é isso. Outro exemplo é a famosa Torre de Davi. O pessoal vem a Jerusalém, bate foto, vai visitar a Torre de Davi, mas a Torre de Davi não é torre e não é de Davi, pessoal. Desculpa aqui estragar, às vezes, o sonho de algumas pessoas, mas a Torre de Davi, na realidade, ela é um minarete de uma mesquita construída na época do Império Turco Otomano, então é o minarete otomano, não a Torre de Davi, e o minarete está construído em cima dos restos realmente de uma torre mais antiga, mas essa torre mais antiga é de Herodes, que viveu há 2.000 anos, e não como Davi há 3.000 anos. Então também, a arqueologia pode se basear em muitas coisas como pistas, então a gente usa os nomes, por exemplo, Bitim. Quando se escavou ao lado de Bitim, se encontrou Betel bíblica. Então, a gente pode usar os nomes como pistas, tradições como pistas, mas a gente também precisa ter a fidelidade de quando a gente escava, dizer, ok, a tradição era essa e a tradição foi comprovada ou não. E tem muitas coisas que sim foram comprovadas, quer dizer, tem lugares que a gente pode dizer sem dúvida nenhuma, essas são as escadarias do templo, essa Kefat Naum, a gente tem tantos lugares que a gente pode dizer sem dúvida nenhuma foi aqui, e tem locais como onde nós estamos, que este tanque é do período bíblico, porém não de Salomão. Não é do tempo de Salomão. Vocês podem ver, então nós estamos falando de referências cruzadas que nós usamos. E aí vem uma outra questão, a gente vai pegando as referências, as partes, a cartografia antiga, testemunhos de peregrinos que passaram aqui há 2.000 anos, a própria referência bíblica, mas aí a gente tem que ver o que está embaixo. E analisar também uma coisa que chama-se estilo arquitetônico. Você sabe, eu sou casado com uma arquiteta, a Laura. Ela é formada em arquitetura mesmo que não exerça a profissão de arquiteta atualmente. E eu converso muito de arquitetura com ela. E a Laura, quando ela vai, esse prédio aqui, isso aqui é Niemeyer. Quando fala que é um prédio de Oscar Niemeyer, é pelo formato do prédio, pelo desenho. Quando você está no interior de Minas Gerais, você vê que o estilo das casas coloniais, você fala, isso aqui é do período do Brasil colônia. Mesmo quem é leigo em arquitetura, consegue perceber nitidamente a diferença de uma casa de Ouro Preto, o estilo de uma casa de Ouro Preto, para uma casa de Brasília. E também o estilo de uma cidade do interior da Bahia para uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então você nota o estilo tanto de época, cronologia, Brasil colônia, Oscar Niemeyer, como regionalismos, construção da Bahia, construção do Rio Grande do Sul. E a gente faz isso na arqueologia. Aí, quando analisamos todas essas piscinas, esses açudes que nós estamos vendo aqui, nós percebemos que o estilo de construção
não é da época salomônica. É da época de um outro rei, muito menos glorioso no sentido da moral, do caráter. Aliás, um rei perverso, mencionado também na Bíblia igual Salomão, que arvorava para si muitos títulos, mas que no fundo não valia nada. Estou falando de Herodes o Grande. O mesmo Herodes que aqui do lado, em Belém, mandou matar as criancinhas por ocasião do nascimento de Jesus, quando os magos vieram do Oriente. Esse Herodes, embora fosse famigerado, de caráter duvidoso, era um excelente administrador como político. E ele gostava de fazer coisas suntuosas, obras faraônicas. E ele, então, é que é o responsável pela construção desse complexo aqui, exceto uma parte que foi descoberta agora no ano passado, que nós vamos falar mais à frente. Mas o que nós temos aqui é construção de Herodes. Pode ser que daqui a uns 2, 3 anos, 4 anos, arqueólogos encontrem indício de que abaixo daqui tem uma construção mais antiga do que Herodes? Pode ser. Não estou afirmando, mas pode ser. Agora, como é que eu vou fazer? Esse é outro dilema da arqueologia. Eu vou destruir uma antiguidade para ver o que está embaixo? Não dá. E aí pode acontecer que um trabalhador braçal, uma tubulação que a prefeitura vai fazer aqui no local, acaba abrindo para uma questão moderna e acha uma construção antiga. De qualquer maneira, Herodes fez um trabalho genial. Veja, gente, mesmo hoje com a tecnologia, mesmo São Paulo precisa de armazenamento dos açudes de água. E na época eles já tinham essa ideia. Então é uma coletânea de 3 piscinas enormes, que são, por sua vez, abastecidas por outra piscina maior, e elas vêm de açudes distantes de Jerusalém e que abasteciam a cidade de Jerusalém. E essa aqui é a menor delas. Então, eu acho que dá para colocar talvez um mapa aqui na tela e a gente consegue ver um complexo de várias nascentes que vão juntando a água através de aquedutos para piscinas e vai se levando de uma piscina a outra. E realmente esse era o grande reservatório, essas 3 piscinas, era o último grande reservatório antes de chegar em Jerusalém. E realmente faz todo sentido que seja do rei Herodes o Grande, porque o rei Herodes I foi o maior construtor da história de Israel, apesar de ser, como pessoa, não tem palavras para descrever a crueldade dele, tanto os massacres que ele fez em Belém, como ele matou os próprios filhos, matou a esposa que amava. A esposa que amava, Miriam, né? Quer dizer, a gente vê como pessoa ele era realmente terrível. Porém, ele foi o maior construtor dessa região, ele construiu Massada, ele construiu os palácios de Jericó, ele construiu o túmulo dos patriarcas, e ele também construiu esse sistema de água e ele ampliou o templo de Jerusalém. E quando ele amplia o templo, isso aumenta ainda mais o número de peregrinos para Jerusalém, isso quer dizer que Jerusalém precisava mais de água. Então, é como se tu vai construir um novo bairro, não adianta só tu asfaltar. Tu precisa fazer também eletricidade, água, tu precisa construir escolas, tu precisa construir parada de ônibus. Então, quando tu vai construir, às vezes, um edifício de moradia, tu precisa fazer uma infraestrutura inteira em volta. E foi exatamente isso. Quando ele faz em Jerusalém o templo, ele precisa acrescentar infraestrutura para os peregrinos e parte dessa infraestrutura justamente são esses tanques de água. E agora sim a gente sabe que eles não são do tempo de Salomão, pelo menos a gente não tem provas disso ainda, mas eles com certeza já estavam aqui na época de Jesus. Exatamente. Então estamos falando de uma piscina de pelo menos 2.100 anos, porque é do 1º século antes de Cristo, feita por Herodes para abastecer a cidade. Evidentemente que ela ficava cercada de soldados aqui e ela era alimentada por 2 vias. Nascentes de água que estão mais distantes daqui e também água de chuva. Então aproveitava a água de chuva e as nascentes, armazenava e essa água tinha que durar o ano inteiro para os serviços do santuário. Vamos conhecer as outras? Vamos, pessoal, que é realmente impressionante. Vamos lá! Vemos aqui ao nosso lado mais uma das piscinas e vejam o tamanho dessa piscina e também eu gosto mais dessa aqui do que da outra porque ela está melhor preservada. Aqui a gente consegue ver boa parte também da construção original, da construção herodiana, mas a piscina existe, até água tem aqui dentro, mas ela não é mais usada como uma fonte de água de abastecimento para a cidade que está aqui em volta. O que sim a gente vê, que a gente até viu umas pessoas aqui em volta,
é pessoas que vêm pescar aqui, porque acabou funcionando como um açude. Então tem peixes aqui, o pessoal vem pescar. Fazer piquenique. As famílias vêm aqui em volta. E também há pessoas que entram para nadar aqui adentro, apesar de não ser permitido. E, inclusive, a gente tem registros de casos de pessoas que faleceram aqui afogadas nesse local, porque, apesar de às vezes não parecer à primeira vista, esse tanque é bem fundo. Então, é realmente um risco e, infelizmente, isso já aconteceu aqui algumas vezes. Inclusive, apesar de não ser mais usada hoje, é uma coisa importante dizer que até no período otomano, essas piscinas ainda eram usadas. Porque, embora toda a base dela é herodiana, parte do revestimento é da época do período turco-otomano. Estou falando do século XVI até o início do século XX. Então, mesmo que agora, no momento, a cidade não tenha mais isso aqui como fonte de abastecimento, se eu estou falando de Herodes, no primeiro século a.C., até o período otomano, eu estou falando de pelo menos 1.600, 1.700, 1.900 anos que ainda eram usados esses açudes para abastecer pelo menos a cidade de Belém, algumas cidades aqui em redor, e hoje as pessoas não precisam mais desse abastecimento de água. Infelizmente, por muito tempo, essas 3 piscinas, nós mostramos 2, a primeira, a segunda, tem mais uma terceira ali embaixo, elas ficaram muito abandonadas. Ainda há bastante sujeira aqui, mas houve um trabalho, ainda está tendo um trabalho do Departamento de Turismo para tentar revitalizar isso aqui, construir um restaurante, atrair o público turístico para cá. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas está bem melhor do que no passado. Existem algumas fotos tiradas dos anos 1930, onde algumas dessas piscinas estavam cheias de terra. Então, houve um trabalho de escavar, de limpar tudo isso, e é fascinante ver como a história reúne o passado e o presente. Agora, houve uma descoberta recente no ano passado, relacionada a esse complexo, que trouxe um capítulo a mais no entendimento disso. Exatamente, porque a gente sabe que quando Herodes constrói essas piscinas, ele constrói esse complexo, havia um aqueduto que saía daqui e ia direto para o Templo de Jerusalém. Mas agora se descobriu um novo aqueduto que saía daqui também para Jerusalém, mas para o que se chama a Cidade Alta, que era o bairro das casas mais ricas e importantes, onde moravam sacerdotes. Então se construiu um segundo aqueduto saindo daqui para Jerusalém, mas esse aqueduto é posterior a Herodes e ele foi construído por outra figura bíblica que também tem relação com Jesus. E quem construiu esse segundo aqueduto foi também uma pessoa terrível da Bíblia, que foi Pôncio Pilatos. E como é que a gente sabe disso? Bom, vamos por etapas. Lembra que eu falei com vocês no outro bloco que fizemos sobre a questão de perceber a técnica de construção, o estilo arquitetônico, para saber se é algo da época de Oscar Niemeyer, se é da época do Brasil Colônia, etc. Pois bem, um outro olhar clínico que o arqueólogo tem que ter é observar reformas, ampliações. Você já viu, às vezes, você que mora em qualquer cidade do Brasil ou que está nos assistindo de outras partes do mundo, às vezes tem uma obra que tem um muro e parece que uma parte caiu por uma enchente, alguma coisa, a prefeitura vem e conserta, e às vezes ao trabalho de refazer o muro todo, às vezes há um complemento e você percebe a diferença do reboco mais novo para o mais velho, da reforma, da restauração que foi feita, é perceptível, não é? Pois é, os arqueólogos também perceberam uma modificação aqui que indicava 2 coisas: restauração e ampliação desse sistema. E essa restauração mostrou que, pela argamassa, pelo reboco, havia algo que já não era mais do estilo de Herodes, era posterior, e imitava muito o estilo romano dos aquedutos romanos, como vários que nós temos construídos ao longo do antigo Império de Roma. Além de perceber essa reforma, essa manutenção, perceberam um segundo caminho, um segundo canal. Então, se como a Aline falou, Herodes fez, imagina que o meu braço seria um desses aquedutos, um canal que levaria a água desde a piscina até o templo, correto? Agora, tem um segundo canal paralelo a esse, há um momento em que os dois praticamente se encontram, e esse canal leva a água do aqueduto, do açude, através do aqueduto, do açude,
até a cidade alta de Jerusalém, que seria hoje, para quem conhece a Cidade Velha, o bairro herodiano, onde tem aquela menorá, tem ali a sinagoga, e nesse lugar mais amplo, ficava, na época de Jesus, o bairro das famílias de sacerdotes. Um dia nós vamos fazer um vídeo lá também, né, Aline? Vamos prometer isso para eles, no Voo Museum. E é incrível você ver as ruínas de casas da elite de Jerusalém, dos ricos. Inclusive, há uma hipótese, eu não vou falar dela hoje, que Jesus talvez teria sido levado para a casa de Anás e Caifás, que seria ali. Existe uma outra tradição que diz que pode ser lá no Galicanto, mas alguns pensam que poderia ser nesse complexo. Esse segundo aqueduto que foi construído por Pilatos. Bom, mas vamos com calma. Até aqui o que eu sei é que houve uma ampliação, uma restauração. Mas não tem nenhuma tubulação escrita, Pilatos fez isso. Então nós vamos às fontes antigas. Lembra que eu falei com vocês que nós pegamos documentos do passado? Há um historiador que a Aline já mencionou assim, a exaustão nos vídeos dela, eu também já mencionei nos meus, que é Flávio Joséfo, que viveu aqui no primeiro século de nossa era. E ele escreveu alguns tratados, como As Guerras, as Antiguidades. E num desses livros, Flávio Joséfo diz o seguinte, eu vou ler para vocês Antiguidades, no capítulo 18, versos 60 e 62. Ele diz assim, Pilatos construiu um aqueduto para levar a água de uma distância de cerca de 200 estádios para Jerusalém. Opa! 200 estádios, na nossa métrica, daria 35 quilômetros. E o que os arqueólogos descobriram no ano passado é que a distância desse novo caminho, dessa nova condução de água, é de exatamente 35 quilômetros. Exatamente, porque o aqueduto ele não está em linha reta. Não está em linha reta. Exatamente, então apesar da distância daqui a Jerusalém ser menos de 35 quilômetros, se a gente pegar a rota do aqueduto, ele dá os 35 quilômetros. Exatamente, e vamos mais, esse aqueduto que dá de 35 quilômetros, e também uma coisa importante, houve uma outra restauração no Herodium, que mostra que esse que fez o Pilatos, ele também fez várias benfeitorias na cidade. Mas vamos continuar. Aí veio o problema. As benfeitorias vieram com algo que ofendeu bastante os religiosos da época. Porque diz o texto, Pilatos usou o dinheiro do Corban, e Corban nós sabemos que é o dinheiro do templo, para pagar por ele. O povo ficou profundamente ofendido e, reunindo-se em Jerusalém, gritaram contra ele. Pilatos enviou soldados disfarçados com bastões que espancaram e mataram muitos manifestantes. Então, Pilatos talvez no início quis um ganho político, vou ampliar, fazer benfeitoria na cidade, para também ficar bem com César. Mas quando ele usou o dinheiro do templo para pagar para essas benfeitorias, os religiosos não aceitaram. E uma outra passagem de Joséfo, além dessa, diz algo semelhante. Agora eu vou ler do livro Guerras, capítulo 2, versículos 177. Um grande número de judeus pereceu, alguns devidos aos golpes recebidos, outros pisoteados ou até morte por seus companheiros na luz que se seguiu. Amedrontada pelo destino das vítimas, a multidão foi reduzida ao silêncio. Então, o que eu tenho dessas informações? Houve quase o início de uma guerra civil, um protesto, e até hoje, você sabe quando uma multidão sai para protestar contra o governo alguma coisa, às vezes a polícia vem contra a multidão, a coisa sai do controle, batem nas pessoas morrem, e naquela época não era diferente. Então, esse aqueduto foi feito por Herodes, ampliado, reformado por Pilatos, mas causou um grande tumulto em Jerusalém na época de Pilatos. Mas eu posso dizer, e eu acho que se a mesma coisa acontecesse nos dias de hoje, ia causar revolta da mesma maneira. Imaginem na cidade de vocês, no estado de vocês, no país de vocês. Imaginem se o governo agora está com poucos fundos e eles precisam de dinheiro. Imagina se eles entrassem numa igreja, se eles entrassem numa sinagoga, numa mesquita, em qualquer local, num templo religioso, entrar agora, pegar o cofre da igreja sem pedir autorização, sem nada, abrir, dizer, olha, esse dinheiro eu estou pegando, levar e pagar isso agora para construir uma obra pública, um túnel, uma estrada, um sistema de água, encanamento. Obviamente todo mundo ficaria revoltado e naquela época ainda mais não se tratava simplesmente de uma sinagoga. Ele entra no templo de Jerusalém, no tesouro do templo de Jerusalém,
o que havia sido dado para o templo, para os sacrifícios do templo, e ele simplesmente pega isso para construir uma obra. Apesar da obra ser para Jerusalém, não era para todo mundo de Jerusalém, era uma obra para favorecer a população que morava no bairro mais caro da cidade, uma obra para os ricos. Então, ele pega do templo para construir para os ricos e, sem dúvida nenhuma, isso naquela época causou, como Flávio Josefo nos relata, com certeza essa é a verdade, porque a população não ia deixar isso em silêncio, mas, infelizmente, esse protesto acabou causando também muitas mortes. Muitas mortes. E isso indica para o povo, indicava desvio de dinheiro, corrupção deveria haver também, uma obra que custaria 200, passou a custar 400, porque 200 iam de propina. E aí, tem uma parte final do nosso diálogo aqui, que eu vou revelar para o pessoal, Aline, que me faz muito sentido para mim à luz da Bíblia. E olha a coincidência, porque isso foi revelado no ano passado, em 2025, e os dois episódios estão relacionados ao mesmo relato de Jesus. Do que eu estou falando? Há muito tempo eu lia um texto de Lucas, capítulo 13, versículo 1 e 2, onde Jesus fala de dois episódios que nós não sabíamos o que era. Jesus falava da queda da Torre de Siloé e falava de uma matança provocada por Pilatos. E no ano passado houve, e ainda está acontecendo, estão havendo novas escavações na piscina de Siloé, estão recuperando algumas coisas, ainda há novidades, pesquisas em aberto, coisas que nós vamos trazer de informação com o tempo para vocês, mas já descobriram que em Siloé havia uma torre que foi derrubada e reconstruída na época de Pilatos. Então Pilatos reergueu uma torre, mas ela caiu, colapsou. Guarde essa informação. E esse aqueduto mostra que na mesma época, no mesmo governo em Pilatos, houve esse problema público devido a tudo isso que a Aline falou. Agora eu vou ler a passagem de Jesus. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe aí comigo. Lucas, capítulo 13, versículos 1 e 2. Naquela mesma ocasião, chegaram algumas pessoas que contaram a Jesus o caso dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido essas coisas? Eu não posso afirmar para longe de qualquer questionamento, mas existe uma possibilidade histórica e hermenêutica que o que Jesus está fazendo referência aqui foi justamente a esse levante de judeus, provavelmente judeus que vieram da Galileia, e esse é um ponto interessante, porque se eles vieram da Galileia, eram peregrinos que ao chegarem em Jerusalém e viram o desvio do dinheiro, ficaram muito mais revoltados do que os cidadãos de Jerusalém, que talvez fossem um pouco mais parcimoniosos, porque estavam acostumados, de qualquer maneira, uma benfeitoria da cidade deles. E os judeus da Galileia, eles eram realmente mais provocadores, mais complicados, falava-se mal deles, por isso que Jesus vir da Galileia era uma coisa muito ruim, e pode ser que a referência que Jesus faz em Lucas 13, 1 e 2, seja a esse episódio conectado a esse achado arqueológico, parte do qual nós estamos agora visitando. É incrível como um local arqueológico pode conectar tantos personagens, porque afinal de contas, Salomão, nesta área, ele passou muitas vezes, Davi viveu aqui ao lado em Belém. Então essa área tem conexão com o rei Davi, com o rei Salomão, tem conexão com Herodes, com Pôncio Pilatos, e a gente vê como a história vai se conectando aqui na Terra Santa através também de locais físicos. Exatamente. Aí, para terminar o nosso bate-papo, eu quero fazer um convite para o pessoal de casa. Tem muita gente que fica assim, toda vez que eu venho aqui à Terra Santa e que eu passo por um grupo de brasileiros, ou mesmo os que estão comigo, falando assim: você conhece a Aline, né? Manda um abraço, Aline. E a Aline já falou que quando estão com ela, e o Rodrigo, manda um abraço ao Rodrigo. Então você quer o melhor? Ao invés de você me encontrar e mandar um abraço para a Aline, encontrar a Aline e mandar um abraço para mim, por que você não pode ter a nós dois com você numa caravana? Melhor ainda do que ter Rodrigo e a Aline numa caravana, participar de uma escavação arqueológica de verdade. Em julho, eu estarei trazendo 2 grupos para escavarem comigo, eu tenho autorização da Universidade Hebraica para fazer isso, e você vai no sítio arqueológico aprender técnicas de escavação, eu vou dar aulas em loco sobre arqueologia, você vai ter um certificado de participação, e além disso, vai depois da escavação, um pouco antes e também depois, conhecer
o país guiado por Aline e por mim. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar todos os seus dados no link que está aparecendo nesse vídeo, vai preencher um formulário, a equipe vai entrar em contato com você, a equipe da Heritage Tour, e aí o resto é só preparar o passaporte, arrumar as malas e vir para cá com a gente. Pessoal, realmente é uma experiência de uma vez na vida, mas eu tenho que deixar aqui um aviso, pessoal, o número de vagas é limitado, tem poucas vagas que sobraram, então quem quiser realmente realizar o sonho de conhecer a Terra Santa, ainda mais ao lado meu e do Rodrigo, deixa os dados agora e, se Deus quiser, nos vemos pessoalmente aqui também, para vocês não só verem através do celular ou do computador ou da TV, mas verem também pessoalmente esse local que é tão abençoado. Ver e tocar na história, porque você vai ser a primeira pessoa a tirar da Terra um objeto que esteve há milhares de anos sepultados. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro. Shalom!